Pessoal, boa tarde, bom dia. Vamos dar sequência em treinamento de trabalho em altura. A gente vai estar falando agora principalmente dos riscos potenciais ao trabalho em altura. Nós sabemos aí, você já tem uma experiência maior, ele está iniciando, e é importante quando se faz o treinamento com gente experiente, a gente está iniciando assim, que você tem a troca, né, de informação. E quando se fala de altura, é uma atividade crítica. Tá? Então, quando a gente fala de risco crítico, o que é risco crítico? É qualquer atividade que pode causar múltiplas fatalidades ou lesões incapacitantes. Se uma pessoa cai de 1,5 metro, 2 metros, 10 metros, 5 metros, o risco ele pode ser de uma fatalidade ou de um acidente muito grave, muito sério. E não é só a altura que a gente fala, né, quando se fala de criticidade. Você tem atividade em ambiente confinado, você tem atividade, por exemplo, com produto químico perigoso, atividade a quente, atividade com eletricidade, que é o que você trabalha também. E às vezes você tem uma atividade com 3 riscos críticos ao mesmo tempo. Você tem altura, você tem espaço confinado, você tem eletricidade, você tem às vezes atividade a quente, com solda, com maçarico. Então a gente vai falar hoje dos principais riscos potenciais, né, quando se fala de atividade de altura. Quando se fala de treinamento, né, de segurança do trabalho, a gente tem que entender que qual que é o objetivo principal? O objetivo é prevenção, promoção da saúde. O objetivo é você ir trabalhar e voltar para casa do mesmo jeito. Essa frase é antiga, mas é o principal objetivo. Não tem coisa pior do que você chegar na casa de alguém e falar que a pessoa está no hospital, machucou. Imagina, quem tem filho, tem mãe, tem esposa. Então, por isso que a gente tem que levar essa conscientização e trabalhar de forma segura. Tá? Então, por exemplo, a atividade para ser considerada, né, em altura é aquela acima de 2 metros, pela norma, ou que tenha risco de queda. Esse ou que tenha risco de queda, se a atividade ali é 1,90 metro, viu que tem risco, eu tenho que implementar o procedimento de altura. Tem 1,5 metro, eu tenho que implementar. Tem empresas que adotam 1,80 metro, tem empresas que adotam 1,5 metro. Pode fazer isso? Pode. A empresa não pode falar assim, é 2,5 metros. Não, ela pode cobrar mais que a norma, mas menos não. Então, essas atividades, né, quando se fala de aplicação da NR35, independe do tempo de exposição ou da frequência da atividade. Então, na maioria das vezes, quando a pessoa pensa dessa forma, né, que o tempo de exposição é rapidinho. Eu vou subir ali para trocar uma lâmpada ali, é rapidinho. O tempo de exposição ele não diminui o risco. E é o rapidinho que faz você cair. É igual, vocês já perceberam que a maioria dos acidentes de trânsito acontece quando você está chegando no destino, ou quando você está saindo, é porque você relaxa. Às vezes você viajou ali 4, 5 horas, está faltando ali 30 quilômetros para você chegar em casa, o pior já passou, você relaxa, excesso de confiança. A atividade de altura é a mesma coisa. Às vezes a pessoa trabalha em altura em grandes empresas, aí sobe em plataforma elevatória, sobe em andaime, escada, entre outras, né, a gente tem muita tecnologia hoje para ajudar essa questão de altura, principalmente com as plataformas elevatórias aí que facilita bastante, que é a atividade que você vai fazer. E às vezes a gente vai dentro de casa mesmo, relaxar aqui, e aí que acontece o acidente. Acidentes por queda de altura é a 3ª maior causa de acidentes no mundo. Só pede para acidente automobilístico e para homicídio. E aí quem que morre? É aquele cara que você chama na sua casa para trocar o telhado, para limpar a sua caixa d'água. Dentro de empresa acontece também? Acontece. Mas hoje as empresas, você vai trabalhar numa empresa hoje grande, para fazer a atividade de altura, você vai fazer o treinamento, você vai fazer o exame complementar para ver se você pode subir, você vai cumprir procedimento. E aquele cara que você contrata como autônomo, ele sobe de qualquer jeito, sobe em cima da laje, telhada lá, igual macaco. E é esse cara que cai. Então, o que serve esse conhecimento nosso? Não só para a gente aplicar nas empresas, mas também para disseminar isso fora. Se o cara vai fazer uma atividade na sua casa ali, tem o risco, ele não pode fazer. Tem que ter um sistema para ele fazer de forma segura aquela atividade. Ok? Então, isso aplica, né, envolve planejamento, organização, protege os trabalhadores, essa questão do trabalho em altura. O planejamento é fundamental.
Por isso que a gente fala muito da análise de risco. A análise de risco é o planejamento da atividade. Eu estou analisando, eu estou planejando aquela atividade, o passo a passo da atividade. Eu vou ver o risco em cada passo, quais medidas de controle que eu tenho em cada atividade, em cada passo também, para mim saber que eu estou seguro ao executar aquela atividade. Às vezes a pessoa vai fazer uma atividade que não é rotineira, principalmente essas pessoas que trabalham em altura. Por exemplo, pessoa que trabalha instalando porta, janela, vidro, que sobe. Pessoas que fazem atividade de festas, que têm atividade em altura, em locais diversificados. Cada dia é um ambiente, cada dia é um local. Então, se ele não fazer uma análise de risco para fazer aquela atividade, a chance de acontecer o acidente aumenta muito, né, o potencial. Então, nós temos aqui, por exemplo, quedas e outros perigos. Queda de pessoas, principal risco, com potencial de lesões graves ou fatais. É a pior situação, a pessoa caiu. Chega lá para a pessoa caiu. Quando a gente está em casa, por exemplo, fala só, a avó de fulano caiu. Geralmente cai a nível do solo. Já é um risco. Pessoa idosa, às vezes no banheiro, cai, bate a cabeça, quebra ali uma parte do corpo, tem uma fratura. Você imagina você cair de diferença de nível. Cair nunca é legal, nunca é bom. Sempre você pode quebrar um dente, você pode quebrar o nariz, você pode bater a cabeça, você pode quebrar um braço, uma perna. Agora imagina a diferença de nível. Vai aumentando, né? Porque a diferença de nível, o peso nosso, na hora que ele, né, com a velocidade, né, que tem da queda ali, aumenta o nosso peso ali, do impacto ali, de contato com o solo, por exemplo, quando a gente cai. Então, por isso que a gente tem que, né, pensar, por exemplo, além de queda de pessoas, queda de material e ferramenta, risco para trabalhadores e terceiros abaixo da área. Isolamento é fundamental para isso. Às vezes você está no terceiro piso fazendo uma atividade, além das telas de proteção, né, que é obrigatório, isolar aquela área. A pessoa às vezes não tem nada a ver com a atividade, está lá embaixo. Cai uma chave de fenda, cai um martelo, cai um equipamento portátil lá de cima. E aí? Está o capacete, vai diminuir ali o impacto, mas o acidente também é grave quando se fala de queda de materiais. Condições meteorológicas, ventos, chuvas e raios aumentam os riscos. Ventania, chuva, raio, paralisa a atividade em altura. Não tem que ter. Não podemos correr esse risco. E riscos adicionais, é o que eu falei. Riscos críticos adicionais. Às vezes eu estou fazendo uma atividade em altura, com espaço confinado, com eletricidade. Então eu tenho 3 potenciais riscos críticos naquela atividade. Ok? Elétrico, químico, biológico e econômico. Às vezes a pessoa sofre uma descarga elétrica ali, a nível do solo. É perigoso. Imagina em altura. O que acontece? Acidente, por exemplo, de pessoas que fazem atividade com estrutura metálica, de portas, janelas, por exemplo, em altura. Aí você tem ali, passando a alta tensão da CEMIG, por exemplo, a pessoa vai movimentar algum tipo de material que conduz energia elétrica. E aí? É um potencial risco, né, de altura. Então, quando se fala de análise de risco, deve considerar não apenas o risco de queda, mas todos os riscos adicionais. Certo? Então, quando eu faço uma análise de risco, eu tenho que fazer um checklist. Primeiro, eu identifico a atividade. Ó, tem altura, tem eletricidade, tem espaço confinado. Então, para cada risco aí, eu vou ter que ter um checklist para altura. O que eu preciso para fazer atividade de altura? Vai ser com uma escada, um andaime? O andaime está liberado? Tem um profissional habilitado que liberou esse andaime? Tem um checklist dele? O andaime está estaiado, está preso, está fixo? Tem como a pessoa subir com a escada protegida, com a linha de vida desde o início da escada? Ele tem guarda-corpo, ele tem rodapé? Checklist para verificar. A gente vai guardar isso tudo na cabeça? Jamais. Vou verificar um andaime. O que eu tenho que verificar? Checklist. Vou verificar uma escada, mesma coisa, uma plataforma elevatória. Checklist do cinto de segurança. Tem que ter. Cinto foi inspecionado. Está lá abaixo, trava-queda, linha de vida. Isso tudo na análise de risco. Tá? Falhas humanas e materiais. Todo acidente, pessoal, olha que bacana essa imagem aqui. Isso é muito comum no Brasil, certo?
Todo acidente, quando ele acontece, nós temos que investigar. E geralmente quando investiga o acidente, geralmente o acidente acontece por 3 fatores, né? Condição, comportamento e efeitos da natureza. Efeitos da natureza é 2%, a gente não consegue controlar, a gente tira. O que a gente consegue controlar? Condição e comportamento. Condição é quando é um ambiente não me traz segurança. Ou seja, quando se fala de altura, o que é uma condição de risco? Falta de linha de vida, falta de um equipamento de proteção coletiva adequado, estrutura. Quando se fala em comportamento, decisões que a gente toma. Cerca de 90% a 95% dos acidentes hoje, varia muito, é por comportamento de risco. É a decisão errada que eu tomo. Na hora que eu estou fazendo, às vezes a pessoa está com cinto, tem a linha de vida, tem tudo certinho. E aí ele tem lá os 2 talabates, que eu estava mostrando para vocês hoje, mais cedo. Talabate, enquanto não está preso, você tira e coloca o outro continua preso. Se você desequilibrar, ele está preso. Às vezes a pessoa toma a decisão errada, está com pressa, tira os 2, desequilibra e cai. Ou seja, você tem toda a estrutura, mas quando você depende do comportamento humano, a chance de acontecer um acidente, ela existe. Então, por isso que quando se fala de falha humana e material, a gente tem que levar isso em consideração. Porque muitas pessoas pensam o seguinte, ó, tem atividade em altura. Eu vou treinar o colaborador, ele vai fazer os exames ali todos, certo? Vou fornecer o cinto, e aí? E a estrutura? E a condição do ambiente? E a linha de vida? Como é que está? Porque o investimento maior para a atividade em altura é na condição. Você treinar um colaborador, fornecer um cinto, certo? Fazer os exames, o custo é alto? É. Mas da condição é muito maior. Para você ter estrutura, para você ter linha de vida, para você ter projeto para fazer aquela atividade em altura. Então, tem que colocar na balança isso e antes de fazer a atividade, essas 2 situações aqui tem que estar funcionando. Então, olha aqui, ó. A maioria dos acidentes em altura é resultado de falhas humanas, é o que eu acabei de falar. E organizacionais, não de falhas em equipamentos. O treinamento e a conscientização são essenciais para a prevenção. Então, aqui, ó. Principal causa de acidente, falta de capacitação e treinamento. O cara sobe, nem sabe que o risco, nem sabe o que é NR35, nem sabe o que é um EPI, às vezes. Uso inadequado do EPI. Às vezes coloca o EPI só para falar. Às vezes o colaborador está com o EPI só para mostrar que ele está com o EPI. O objetivo do EPI não é esse. O objetivo do EPI, a gente sempre fala, o EPI é a última barreira. Ele é importante, mas quando se fala de hierarquia de controle, a gente tem que tentar eliminar o risco, neutralizar, medidas de engenharia, procedimento. O EPI é o último. Ele é mitigatório. Quando o EPI ele funciona, já aconteceu o acidente. Se eu estou em altura, por exemplo, eu desequilibrei, eu estou preso no cinto, o cinto, ele não evita que eu desequilibre. Ele vai me segurar. Mas o acidente aconteceu, eu já desequilibrei. Por que eu desequilibrei? A estrutura escorregadia, condição. Foi uma falha minha ao desequilibrar. Certo? Então, por isso que o cinto é um controle mitigatório, ele vai mitigar. Improvisação e falta de planejamento. Atividade de altura, o planejamento é fundamental. Vocês sobem aí em altura, por exemplo, você já tem que estar com as ferramentas tudo lá dentro da plataforma. Você imagina, você vai subir, geralmente quantos metros você sobe com uma plataforma, em média? 8 metros. 8, 10 metros. Aí você vai entrar na plataforma, vai levantar e tal, aí tem as ferramentas suas, você vai trabalhar. Aí subiu lá em cima, você esqueceu um determinado tipo de material. Aí você vai ter que descer de novo e voltar. Esquecemos o quê? Falta de planejamento. Então, o planejamento é o principal, é o pré-trabalho. Por isso que, quando você vai fazer atividade em altura, quando você desenha tudo que você vai fazer, não é só altura, qualquer atividade, análise de risco, o principal, esquece o risco e foca na tarefa primeiro. O que eu vou fazer? É igual receita de bolo. Para fazer um bolo, põe farinha de trigo, água, açúcar, manteiga, vai ter que colocar tudo ali. Qual o passo a passo daquela atividade? E aí você vai saber as ferramentas que você tem. E às vezes o acidente acontece porque a pessoa não planejou, ela vai ter que descer com a plataforma de novo, ou vai descer do andaime, já vai descer com raiva, que vai atrasar o serviço. Então, o planejamento é fundamental. E a análise de risco inadequada.
Ou às vezes a pessoa faz análise de risco e não contempla. Por exemplo, tem o risco de altura e o risco elétrico. Eu não contemplei o risco elétrico. Às vezes eu tenho que fazer um bloqueio de energia. Quando se fala de eletricidade, o bloqueio de energia é fundamental, certo? Então, aqui, ó, quando se fala, por exemplo, de falhas, olha para vocês verem aqui, ó, principal causa de acidente, ó, falta de treinamento, está em primeiro lugar, cerca de 35%, tá vendo? Falta de treinamento. Veja bem, se eu sou treinado, se eu faço treinamento, eu sei que para mim subir em altura, eu tenho que ter todos os exames complementares, tenho que fazer uma avaliação com o médico certinho, com os exames complementares, eu tenho que ter um cinto de segurança adequado, eu tenho que ter uma linha de vida adequada, eu tenho que ter um ponto de ancoragem adequado, eu tenho que ter as condições adequadas, tenho que ter uma análise de risco. Se eu sei tudo isso no treinamento, então a chance de acontecer um acidente diminui muito, porque se tiver qualquer coisa fora, eu sou treinado, eu tenho conhecimento, eu não vou fazer. Agora, quando eu não tenho treinamento, eu não sei de nada. Não sei de nada do que eu estou falando aqui. E aí, para o acidente acontecer, é um passo. Ausência de EPI, improvisação, análise de risco inadequada, fadiga também. É algo que a gente sempre fala nos treinamentos. O Márcio, como é que é o seu nome? João Vitor. A gente tem que estar saudável para fazer as atividades. Qualquer atividade. Se você vai dirigir, se você vai trabalhar no escritório, qualquer atividade você tem que estar o quê? Descansado, bem alimentado, bem hidratado. Às vezes a pessoa bebe no dia anterior ali, às vezes nem está sob efeito de álcool, já passou ali o período ali e tal, mas a pessoa está cansada, está com fadiga, não descansou o corpo. Esse cara vai subir na altura, vai trabalhar em altura. Ele vai perder o reflexo, ele não vai ter tanto reflexo. Entendeu? Ele não vai querer cumprir ali tudo que tem que cumprir. O nível de consciência dele diminui. De decisão, as decisões que ele toma também, capacidade de decisão diminui. Então, fadiga também é muito importante. Certo? Você vê, não utilização de EPI na execução de atividades envolvendo altura e alta tensão. Veja bem, isso aqui é muito comum acontecer. Por que acontece aqui? Essa pessoa que está aqui sem fazer o julgamento, ela não sabe nada de risco. Ela está fazendo ali por... fugiu a palavra aqui, mas é quando a pessoa, igual animal, né? Ela está agindo com instinto ali. Às vezes ela precisa fazer um gato de energia ali, que é muito comum, né? Ele vai, sobe para mexer ali. E a gente já vê vídeos, eu nem fui colocando muito vídeo em treinamento, porque hoje em dia aparece vídeo para todo lado. Pessoa tomando, né, um choque ali, morrendo eletrocutada em cima do pó. Isso acontece muito. Será que essa pessoa aqui sabia do risco? Será que sabe com o efeito de algum tipo de droga, álcool? Será? A gente não sabe, a gente não pode fazer esse julgamento. Então, são alguns exemplos que a gente tem. Lesões graves e prejuízos, né? Por exemplo, fraturas múltiplas, traumatismo, eu falei, pode acontecer, incapacidade permanente. Quem nunca ficou sabendo uma pessoa caiu no telhado aí, está na cadeira de roda, perdeu os movimentos, que morreu? Quem nunca não sabe de uma pessoa que passou por isso? Incapacidade, morte, impactos psicológicos e sociais. Uma pessoa que, por exemplo, cai, fica na cadeira de roda, a vida da pessoa muda bruscamente, psicologicamente, socialmente. Para a empresa, aqui a gente está falando dos impactos para o trabalhador, que é o mais prejudicado, ele e a sua família, certo? O cara que tem aí a vida ativa, né, faz exercício, joga um futebol, né, toma uma cerveja fim de semana, tem uma vida social legal, bacana, com a família, com a esposa, com os filhos, de repente esse cara perde a mobilidade. De repente esse cara vai para uma cadeira de rodas, vai para uma cama. Como é que muda a vida dele, da esposa, dos filhos? É um impacto muito grande. Para a empresa, multas e sanções legais, indenização, processo judicial, perda de produtividade e dano à imagem. A empresa que o funcionário caiu, todo mundo vai falar, foi naquela empresa. Isso é fato. Né? Então, os custos diretos e indiretos de um acidente em altura são significativamente maiores que os investimentos em prevenção. Para você ver, é muito mais fácil investir do que se eu ter uma perda.
Vamos esquecer um pouco a questão humana, que é a principal. Né? Que é a principal. Mas imagina financeiramente também, ó. Cada R$1 investido em segurança pode economizar 4 em custos com acidente. Certo? O que significa isso? Ó, quais são as gravidades dos acidentes em altura? Acidentes em altura estão entre os mais graves da indústria, com alta taxa de fatalidade e lesões permanentes. A altura da queda está diretamente relacionada à gravidade das lesões. Quanto maior a queda, maior vai ser a lesão, certo? Mas mesmo queda de baixa altura pode ser fatais dependendo da forma de impacto. Já vi pessoa cair, nível do solo, bater, dependendo da forma que bate a cabeça, morre. Às vezes tem pessoas que caem de altura maior e não sofrem nenhum arranhão. É difícil de acontecer, mas a gente pode controlar a probabilidade de acontecer. Severidade, não. Por que probabilidade? Se eu tiver medidas de controle adequadas, pessoas treinadas, proteção, isso eu controlo, para não acontecer o acidente. Agora, quando ele acontece, geralmente é questão de sorte da pessoa. Você já viu quando o cara bate o carro? Às vezes o cara bate o carro, fica todo detonado, o cara sai do carro sem um arranhão. É questão de sorte. Tem como a gente controlar isso? Não. É lógico, se o cara tiver de cinto, às vezes ali, ele não vai ser projetado para fora do carro, então você diminui também essa questão do impacto. Mas, de fato, a gente tem que focar naquilo que a gente pode controlar, que é a proteção, que é as medidas de controle. Então, por exemplo, distribuição da gravidade dos acidentes, ó. Lesões leves, lesões graves, incapacidade permanente, fatalidades, tá? Então, é muito importante a gente pensar, por exemplo, aquela questão que eu falei para vocês de hierarquia de controle. O que é hierarquia de controle? Quando eu tenho um risco, identifico um risco, primeiro passo, muita gente pensa, vou dar o EPI pro cara. Né? O EPI é o que a maioria das pessoas pensam que é o mais adequado. Mas o EPI ele é a última barreira, ele é o menos eficaz. Primeiro, quando eu identifico um risco, eu tenho, por exemplo, quando se fala de altura, tem como eu eliminar o trabalho em altura? Às vezes tem. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. O cara sobe todo dia 5 metros de altura para fechar um registro. É muito difícil de acontecer isso, mas pode. Aí coloca uma escada, amarra a escada, vai lá, fecha e abre o registro. Se eu, por exemplo, coloco uma passarela ali, Márcio, uma escada protegida, aí não tem altura, guarda-corpo dos lados. É o que a gente tem que pensar primeiro. Mas, por exemplo, a atividade SUS é mais difícil. Como é que você vai eliminar, por exemplo, onde que passa os leitos de cabos ali, geralmente vocês mexem, né? Eu poderia fazer um acesso permanente ali? Poderia, mas o custo às vezes é alto pelo tanto que sobe naquele local. Mas é o que a gente tem que perguntar primeiro. Sempre que existir meio alternativo de execução, eu não vou subir. Mas vamos deixar aquela linha isolada lá, eu passo outra aqui em outro ponto. Não sei se pode. Ó, medidas que eliminem o risco de queda. Sistema de proteção coletiva, guarda-corpo, plataforma, que eu acabei de falar. Certo? Medidas que minimizam as consequências. Sistema de proteção individual, cinto talabarte. Eu estou seguindo uma hierarquia. Certo? Então, quando se fala de análise de risco, ela é obrigatória para todo trabalho em altura e deve ser documentada para atividades o quê? Rotineiras. Pode estar contemplada no procedimento operacional. Então, o que quer dizer ali é o seguinte, aquela atividade que é rotineira, vamos supor que todo dia eu pego uma plataforma e subo nesse ar-condicionado ali para ligar e desligar ele. Todo dia, não tem como ser de outro jeito. É lógico que você pode usar o controle remoto, mas vamos supor que tem que subir lá. É rotina. Então eu posso escrever um procedimento, o Márcio todo dia vai subir, ele vai ser treinado naquele procedimento, assinou, ele não precisa fazer análise de risco, porque é procedimento, aquilo ali não muda. Agora, atividade que não é rotineira, eu tenho que ter análise de risco. Ok? Então, quando se fala, por exemplo, análise de risco, né, o planejamento para todas as atividades, permissão de trabalho para atividades não rotineiras, procedimentos operacionais para atividades rotineiras e capacitação e autorização dos trabalhadores. Então a gente vê que muita coisa se repete.
Né? Então, por exemplo, o EPI, a gente vai falar do cinturão que a gente mostrou para vocês aqui, né? O único permitido para retenção de queda é o tipo paraquedista. Talabarte, trava-queda, tá vendo? Talabarte, posicionados de forma correta, capacete, luva, calçado, importante, né? Luva, calçado, capacete. Então, o sistema de proteção individual contra quedas deve ser selecionado de forma que a força de impacto no tiro do trabalhador seja no máximo 6 kN quando de uma eventual queda. Então, isso tudo que a gente está falando aqui, gente, ó, questão de expensão e conservação. Expensão inicial, antes de iniciar a atividade. Tem que olhar meu EPI. Às vezes a pessoa tem um armário, tem um lugar, pega o EPI no final do turno e joga aquele negócio de qualquer jeito. Guarda o negócio certinho, já da forma de você trabalhar no outro dia. Antes do início do trabalho, inspeção periódica. No mínimo uma vez a cada 12 meses, um outro profissional inspecionar o cinto, fazer o checklist, ver se ele está ok. Lembrando que se tiver queda, né, você teve uma queda lá, o cinto segurou ali, tem que descartar aquele cinto e fornecer outro. Porque ele sofreu um esforço ali e ele perde ali a sua efetividade. E elementos com defeitos, degradação, que sofreram impactos, devem ser o quê? Inutilizados, é o que eu acabei de falar. Aqui nós temos, né, a questão da emergência também. Toda vez que a gente fala de trabalho em altura, a gente tem dois tipos de controle. O preventivo e o mitigatório. Preventivo é tudo isso que a gente está falando aqui, tudo. Para não acontecer. Ninguém quer que aconteça. E tem o mitigatório, que é após aconteceu a queda. Aconteceu o desequilíbrio. Então eu tenho que mitigar. Porque muitas empresas pensam assim, não, eu tenho um sistema certo, eu tenho acesso, eu tenho equipamento de proteção coletiva, eu tenho EPI, todo mundo é treinado, tem procedimento. Mesmo assim, o acidente pode acontecer. E aí, quando acontece, eu tenho que ter o quê? Um resgate rápido para salvar o quê? Vidas. Então, por exemplo, planejamento prévio, estabelecer procedimentos para cada cenário de emergência. Toda empresa ela tem que ter mapeado onde ela tem atividade de altura. Onde eu tenho atividade de altura? Mapeia, tem que ter um mapa daquilo ali. A brigada de emergência, de resgate, tem que saber todos os pontos que tem atividade de altura. Tem que ter todos os cenários do plano de emergência da empresa. O que eu vou fazer quando acontece? Certo? Ó, equipe capacitada, pessoas treinadas em resgate e primeiros socorros. Ok? Equipamento específico, recurso adequado para cada tipo de resgate. Ah, tem caixa d'água, tem que ter uma prancha envelope para tirar a pessoa lá de cima. Tripé para espaço confinado. Então, dentro do cenário, eu tenho que ter. Ah, eu não tenho isso aqui. Então, eu tenho que ter o bombeiro próximo, para saber o bombeiro que tem que conhecer minhas atividades. Ele vai chegar, já sabe o que pode acontecer, está mais preparado. Tempo de resposta, reduzir ao máximo o tempo de suspensão inerte. Então, aqui tem um alerta crítico, né? A suspensão inerte prolongada pode causar síndrome de arnês, potencialmente fatal mesmo após o resgate bem sucedido. Então, nós vamos falar disso aqui daqui a pouco também, que é um item muito importante. Por exemplo, a NR 35 exige que a organização estabeleça, implementa, mantenha procedimento de resposta. É o plano de emergência que toda empresa tem que ter. Tá? Funcionário treinado para acionar. Vocês vão subir, por exemplo, já tem que saber qual que é a equipe que vai me atender que se acontecer alguma coisa. Quem que são os brigadistas? Ah, não, é auxílio externo. Como é que é o contato? Requisitos para a equipe de resgate. As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas em resgate. Prestar primeiros socorros e também tem que ter aptidão física e mental compatível com esse tipo de atividade. Então, nós temos aqui as responsabilidades. Isso é muito importante, eu sempre gosto de destacar a responsabilidade da empresa e do trabalhador. Porque muita gente pensa, a responsabilidade é da empresa, só da empresa. Sim, a responsabilidade da empresa é muito grande. Mas o trabalhador, a partir do momento que ele recebe o treinamento, que ele assina o contrato com a empresa, que ele assina a sua ordem de serviço, que ele é capacitado, ele também tem sua responsabilidade. Certo? Porque senão, imagina a empresa faz todo o seu papel e o funcionário, né, comete um comportamento de risco ali. Tem que ser avaliado, né, o porquê que ele cometeu aquele comportamento de risco. E nós temos aqui, ó, o que o empregador tem que fazer? Ele tem que garantir, dar o suporte para que tudo isso que a gente falou seja feito. Linha de vida, treinamento, exame, responsabilidade da empresa.
Assegurar que vocês vão fazer atividade, faça análise de risco. Desenvolver procedimentos também, ter uma equipe especializada, um SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, engenheiros, técnicos, ou uma consultoria, quando a empresa talvez não tenha tanto funcionário. Assegurar que vocês recebam treinamento. Garantir que o trabalho só inicie após a adoção de medidas de prevenção. Ele tem que garantir tudo isso. E o trabalhador? Nós, trabalhadores, tem que fazer o quê? Cumprir essas disposições legais. Seguir as orientações recebidas nos treinamentos. Não vou usar EPI não, que incomoda. Não é opcional, é obrigado. E não é a empresa que obriga, a empresa é obrigada a obrigar. Tá? Utilizar corretamente os EPIs, zelar pela segurança de terceiros, interromper a atividade. Às vezes a pessoa está fazendo atividade lá, está vendo um negócio errado. Não é obrigação minha não, lógico que é, você está vendo. Tem que parar, tem que chamar o supervisor, o líder, para a atividade. Então aqui nós temos, que a NR35 estabelece que todo trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão. Tem que ter uma pessoa que vai supervisionar. Todo trabalho em altura deve ser realizado por um trabalhador formalmente autorizado, que tenha sido capacitado, e também deve ser consignado nos documentos funcionários do empregado. A empresa tem que fazer um termo falando que o funcionário está autorizado a subir em altura. Uma designação. Então, nós temos aí a distribuição das responsabilidades do empregador. Está vendo que a responsabilidade do empregador é muito maior, certo? E com relação a procedimentos, com relação à supervisão, equipamentos, capacitação, planejamento, emergência. Então, por exemplo, equipamento, capacitação também, que é bem próximo. Quer dizer, se eu tenho treinamento, eu estou capacitado, tenho responsabilidade com relação à guarda, conservação, com relação aos procedimentos também. Então é um compromisso contínuo, a vida em primeiro lugar. Nenhuma tarefa é tão urgente que não possa ser realizada com segurança. Você vai trabalhar, por exemplo, geralmente trabalha de 7 às 17, ou de 8 às 18, não sei. Você vai trabalhar todo dia nesse horário. Para que você vai correr com a atividade? Não é que você vai trabalhar, fazer corpo mole, não. Mas para que eu vou correr, sendo que eu vou estar dentro daquele ambiente até aquele horário? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E aí que acontece acidente no piloto automático. Quando eu estou no piloto automático, eu tomo decisão sem pensar, de forma o quê? Inconsciente. Ok? Então, essa questão, a vida em primeiro lugar, planejamento, análise de risco, eu sempre falei, responsabilidade é a junção de empresa com funcionário, dividindo as responsabilidades. A segurança em altura não é apenas uma obrigação legal, mas é um valor. Tá? E benefícios da implementação da NR35. Qual é o benefício? Eu reduzo o número de acidentes, com certeza. Eu aumento a produtividade, porque a pessoa vai estar trabalhando de forma segura, organizada. Melhoria contínua, conformidade legal. Então, o benefício principal, 85% para redução de acidentes. Então, isso é fundamental. Ok? Então, essa parte do treinamento, que a gente fala dos riscos inerentes à atividade de altura, a gente consegue ver que a maioria das ações está direcionada para o trabalhador, para o comportamento dele, para as decisões que ele vai tomar. Porque a partir do momento que o trabalhador sabe que para ele subir em altura, ele já foi treinado, ele tem uma atestado de saúde ocupacional, ele sabe identificar se está ou não correto para ele subir, se tem a linha de vida, se o andaime ali está liberado, se aquela escada é adequada, se o meu cinto está adequado, meus acessórios, diminui bastante o risco do acidente. Porque ele sabe, ele tem acesso à informação. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Você que está aí assistindo, curta, compartilhe, comente, para que a gente possa trazer mais conteúdos aí relevantes de saúde e segurança do trabalho. Muito obrigado.